Bom, quem me faz companhia já no comecinho do programa para a gente falar sobre um assunto que realmente é muito bom de falar e ela sabe muito desse assunto também. Fer, tudo bem com você? Tudo bem, Thiago. Então tá bom. Que bom você de novo aqui. Obrigada, adoro vir conversar contigo aqui. Que bom. Bom, TDAH, né? TDAH, déficit de transtorno de atenção e hiperatividade. Isso, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso. O que isso diz para as pessoas? Porque às vezes a gente ouve isso, fulano tem isso, tem TDAH, mas o que isso representa? O que é exatamente? É um transtorno. Na verdade, assim, Thiago, nascemos com ele. Então, como os outros transtornos do espectro autista, nós nascemos. É uma desordem neurológica que afeta a questão da atenção, a questão da tomada de decisões, a questão de planejar as suas ações, a questão de organizar, de ter uma resposta rápida. Chega a ser também de comportamento. Comportamental, completamente. No entanto, que a avaliação ela é feita através de comportamento. Qual é o comportamento, as características que essa pessoa, não somente crianças, Sim. porque a criança não some quando chega na idade adulta, né? Então é esse comportamento diferenciado. Só que também a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque não é toda falta de atenção que é um déficit de atenção. Não é toda agitação que é uma hiperatividade. Sim. Então, não é porque você esqueceu a chave, que você costuma esquecer a chave, que você costuma fazer determinada coisa, que você tem. Exatamente. Quando vira uma coisa persistente, a gente sempre diz que é um transtorno a partir do momento que está prejudicando a vida da pessoa. Então, assim, é aquela pessoa que tem dificuldade gigantesca com horários. Então, o compromisso é às 8. Não chega antes das 8h30. Sim. E isso não uma vez porque aconteceu um imprevisto. São todas as vezes chega atrasada. Ela tenta chegar naquele horário. E ela mas se acontece desorganiza. alguma coisa, ela muda de horário, de rotina e de repente se perde. Ela tá ali, vamos colocar uma mãe, né, uma mulher adulta que tem um déficit de atenção. Ela tem que organizar várias coisas ao mesmo tempo, certo? Mas ela sabe que ela tem aquele horário. Então, uma pessoa típica que não tem um déficit de atenção, ela vai colocar o que é prioridade. Não, então eu tenho que estar lá às 8. Eu tenho essas outras coisas para fazer, mas eu vou me planejar para eu deixar essas coisas para depois. Certo. Quem tem o TDAH, o que vai fazer? Vai fazer metade de uma coisa, dali a pouco vai falar, falta 10 minutos, já vai se distrair com outra coisa, já vai fazer outra coisa, e quando vê já é 8h15, e daí se perdeu tudo. E isso causa um prejuízo na vida da pessoa. Então, num emprego, numa situação de trabalho, por exemplo, nenhum chefe vai querer que você chegue atrasado todos os dias. Sim. Então, automaticamente, a pessoa se frustra muito fácil por causa do déficit de atenção. E aí as pessoas que estão ao redor, que fazem parte do dia a dia, da rotina, não conseguem entender. Não, e é julgado. Então, aquele lá é um preguiçoso. Então, a gente vê muito em ambientes de trabalho com pessoas adultas assim. Porque ele é preguiçoso. Porque ele é irresponsável. Mas ninguém chega e pergunta, viu, você está precisando de ajuda? Você está com alguma dificuldade? Porque são dificuldades. Sim. É uma coisa que perpassa a vontade da pessoa. E ela se frustra por falar, nossa, eu nunca consigo fazer as coisas. Eu começo uma coisa e não termino. Eu começo uma faculdade, faço um semestre e paro. Começo outra, faço outro semestre e paro. Por quê? Se debate com a dificuldade. Em estar ali naquela situação, então o que nós fazemos quando nós temos dificuldades? Nós fugimos daquela situação. Enquanto adultos, a criança não pode, né? Ela tem que cumprir certas coisas. Sim. Mas o adulto, ele foge. Então ele não consegue se organizar. Você sabe que esse tema foi levantado aqui pela gente porque eu tava assistindo o Big Brother, como muita gente, né, tá assistindo e acompanhando também. E o Fiuk, inclusive, já em outras situações, ele disse, né, ele assumiu que tem o TDAH. Aí a gente tem essas imagens dele, justamente esse olhar longe, esse olhar assim profundo, que ele não sabe o que ele está fazendo. Teve uma cena também do macarrão, que ele foi lá e tirou o macarrão do ralo. Para ele foi uma coisa tão comum, tão normal aquilo. E o que me chama a atenção, que me chamou, na verdade, na última prova
da liderança, a penúltima, tinha um jogo, um tabuleiro, onde eles tinham várias imagens e tinham que gravar aquelas imagens. E a memória... E quando ele falou assim, nossa, mas de novo esse tipo de coisa? Porque ele não consegue gravar aquilo. E ele já tá traumatizado, coitado. Exatamente. E é isso que as pessoas que têm o TDAH sofrem. Eles não conseguem ter esse sincronismo como as pessoas, entre aspas, comuns têm. Exatamente. A memória é muito dificultada. Por quê? O TDAH, ele tem vários canais abertos. Eu gosto de dizer de uma maneira bem simples, assim, pra gente entender. Pessoas típicas que não têm o TDAH, quando precisa prestar atenção em uma coisa, em uma leitura, né, em uma instrução que seja, os outros canais sensoriais, eles desligam. A gente usa somente a atenção seletiva. Quem tem o TDAH, esses canais não se desligam. Então, enquanto alguém está explicando, dando uma instrução do que fazer, ele pode estar olhando para aquela pessoa. Mas teve um barulho aqui do lado que ele escutou e que o cérebro dele já está tentando identificar que barulho é esse. Aí lá fora passou uma outra pessoa. Então imagine no Big Brother, é câmeras passando, é câmeras se movimentando e tudo. Sim. E ele tendo que focar numa instrução enquanto tem um monte de coisa acontecendo em volta dele. Então ele não consegue, essa inabilidade do TDAH, ela é a que mais prejudica as pessoas. Dar 2 ordens nas provas, por exemplo, né? Eu vejo que ele, acho que vocês perceberam, ele se intromete no meio da explicação. Sim. O Thiago Leifert tá lá, falando, dando a instrução, ele pega um pedaço. Eu falo assim, ele pega e dá um zoom, né? Tudo o resto que tá acontecendo, ele já se perdeu. Ele dá um zoom naquilo, aí ele pergunta, mas aquilo vai ser explicado depois. Mas ele não tem a paciência, porque o cérebro dele tem hiperfocos, vários hiperfocos ao mesmo tempo, e esses hiperfocos prejudicam, porque o restante do todo passa despercebido. A gente usou ele como exemplo porque acontece na grande massa, as pessoas estão acompanhando tudo isso. Não é todo mundo que tem o déficit de atenção que vai ser igual a ele. Não, nós também temos os níveis dentro do déficit de atenção, com habilidades maiores e inabilidades maiores, podemos dizer assim. Tudo depende de um treinamento. É aí que entra o ambiente. Porque isso é uma questão neurobiológica, a pessoa nasce com isso. Mas se a pessoa tiver os estímulos ambientais corretos, por isso a questão de quem está em volta entender o que está acontecendo e dar suporte, não somente criticar e falar pelas costas, porque acontece muito, esse ambiente vai favorecer certas conexões neurológicas. Um exemplo, de uma pessoa que tem TDAH adulto que eu conheço. Trabalha em uma profissão com risco grande. Então, trabalha nessas obras de via da ecocataratas e tudo mais, certo? Ele tem que prestar atenção num animalzinho que precisa ser resgatado a hora que a máquina hidráulica está passando, mas ele está na beira da BR, tem um caminhão passando perto ao mesmo tempo. Ele tem que prestar atenção no caminhão, se a árvore não vai cair no meio da estrada, onde pode ocasionar um acidente. Então, tem que prestar atenção em N coisas ao mesmo tempo. O TDAH consegue bem nisso. Consegue? Sim, porque ele está agitado. O cérebro dele está agitado. Ele consegue focar em várias coisas ao mesmo tempo, desde que não seja um trabalho burocrático, aonde ele tenha que estar na frente de um computador, lançando notas, por exemplo. É a morte para o TDAH. Porque ele precisa de vários estímulos para ele se organizar. Ele precisa como se ele tivesse várias coisas para fazer, então ele tem que cumprir aquilo de todas as formas, então ele tem que olhar para tudo. Tudo. Então vamos imaginar que ele olha para tudo. Quem tem TDAH. Quem não tem o TDAH olha para isso. Eu sempre digo que quem não tem TDAH é aquela coisinha do cavalo, sabe? Sim. A gente olha só aqui. Quem tem TDAH olha aqui, em tudo que está acontecendo. O cheiro, o barulho, de onde veio, que barulho é esse. O cérebro é muito agitado. Em criança, essa agitação é motora. Então, por isso a gente fala mais em hiperatividade em crianças, não em adultos. Adulto já não tem mais tanta energia, assim, para ser tão hiperativo, né? A parte motora. O adulto, não. O adulto, essa hiperatividade fica somente mental. Tem muita dificuldade para dormir, para pegar no sono, porque deita na cama e
passa um monte de coisa pela cabeça. Quem tem mais ou menos a minha idade aí, por volta dos 30 anos, vai lembrar de um desenho chamado Fantástico Mundo de Bob. O Fantástico Mundo de Bob, ele entrava num triciclo e ele ia abrindo do pensamento dele várias coisas diferentes, imaginativas. O TDAH é assim. O TDAH, ele imagina muita coisa e ele viaja em muita coisa. Tá, e como trazer ele para atenção? Fazer com que esse estímulo aconteça? Seja no trabalho, seja na família e tudo mais, nos estudos, por exemplo, tem que fazer com que aquilo seja realmente algo interessante para ele. Exatamente. Tem que ter os reforçadores que a gente chama. São reforços positivos. Tá. Cada vez que um TDAH escuta assim, você é um preguiçoso, ele... E ele, ao invés de escutar, você tem uma dificuldade, mas a gente pode melhorar isso. Olha, você errou aqui por falta de atenção, vamos fazer de novo, sabe? Para ele colocar que ele é capaz. Porque que nem o Fiuk falou, que a infância dele, a adolescência inteira dele, ele sofreu muito. Então, tudo isso é uma carga que as pessoas vão carregando. Geralmente são os que sofreram muito bullying na escola. Porque era o desligado. Era a professora falando na sala de aula e ele devia estar lá assim, na sala de aula. Fulano, tá, onde estou, quem sou? Até voltar pro foco. Então, é importante... Aí a professora perguntava alguma coisa e ele não sabia responder e aí era apontado que era o... Isso, né? Então, a frustração é muito grande e quem tem TDAH tem muita dificuldade em lidar com a frustração. Todos nós temos dificuldade em lidar com a frustração. Mas quem tem TDAH tem mais dificuldade porque ele não tem justamente isso que você falou, esses caminhos interligados para lidar com isso. Aí vem problemas de depressão seríssimas. Aí é quando chega lá no psiquiatra, já depressivo, com problemas de humor, aí é laudado como bipolar, como depressivo. E não é. Na verdade, ele tem um déficit de atenção que prejudica a vida dele e a depressão veio por causa disso. Deixa eu te perguntar, Fer, quando a gente está falando desse déficit, né, tem o hiperatividade ali no final, né, dessa sigla. A gente vê mais pessoas com o déficit de atenção ou hiperatividade? É a mesma porcentagem. O que a gente percebe muito é que em meninas... Geralmente é mais só o déficit de atenção. É difícil você achar uma menina hiperativa. E a menina hiperativa é aquela que ela não chama tanto atenção, porque a hiperatividade é na fala. Então a menina é aquela menina comunicativa, sabe? Quando você identifica essa menina aí que fala, aí tem alguma coisa. É tipo eu, assim, entendeu? Mas é fácil de identificar essa menina. O déficit de atenção... tem na mesma proporção, mas nós vemos que tem, tanto em menina quanto em menino, o menino vem com uma agitação motora já mais intrínseca. O menino é mais agitado do que a menina, mesmo os que não têm TDAH. Mas não necessariamente, e tem os dois na mesma pessoa. Porque ela pode ter só o déficit de atenção, ela pode ter só a hiperatividade e ela pode ter os dois. Os dois. Então não tem nenhum estudo que traga científico para nós de que há uma proporção maior de déficit de atenção do que de hiperatividade. Isso nós não temos. Nós sabemos lá no DSM-5, que é o nosso manual de orientação, né, dos transtornos, que a maioria das pesquisas foram feitas em cima de meninos. Então nós temos pesquisas de diferença de gêneros com o TDAH. Não da questão de índice de déficit de atenção ou hiperatividade, o que tem mais. Tá, né? A gente sabe que é um transtorno, não existe uma cura para isso. Não. Existe eu não sei se eu vou usar a palavra certa, talvez não sei nem se é tratamento, mas controle? Tem um controle, é o autoconhecimento, eu sempre digo. Então, quando nós conhecemos o nosso problema, Thiago, a gente pesquisa, a gente estuda sobre ele, a gente identifica. E a gente faz o nosso cérebro tomar consciência. E nós aprendemos quando o nosso cérebro toma consciência. Antes disso, não tem aprendizagem. E outra frase que eu gosto de falar muito é que aprender dói. Então, vai ter sofrimento sim, não vai ser fácil. Mas hoje nós também temos medicamentos que auxiliam nessa questão desse déficit de atenção. Então nós temos o metilfenidato,
que é o mais conhecido por todos, né? A famosa Ritalina, que todo mundo já ouviu falar, que ela vai agir justamente ali. Então, quando a gente faz um tratamento terapêutico de tudo isso, a medicação nos auxilia, porque a medicação vai fazer o quê? Vai barrar essas outras sinapses, esses outros estímulos, e nós, enquanto terapeutas, podemos usar e fazer uma conexão mais forte do estímulo adequado. Então, tudo é cérebro. Então, nós temos o nosso caminho neurológico e esse tem que ser fortificado. No TDAH também. Então, a gente para de malhar a parte ruim do déficit de atenção e começa a malhar a parte boa. Então, automaticamente, isso vai melhorando com o tempo. Só que não é do dia para a noite, o remédio não é um milagre e o tratamento tem que ser contínuo. Então, fazer os acompanhamentos, as estimulações, estimular as áreas neurológicas da atenção, estimular da área da memória, fazer com que isso se fortaleça, é o único caminho para uma melhora na qualidade de vida para quem tem o déficit de atenção. Muito, muito legal. Eu adoro sempre conversar dessa forma, né? Um bate-papo onde a gente tem informações para todo mundo que está em casa. Às vezes você conhece alguém que tem o TDAH, né? Que tem alguma dessas, eu não vou dizer deficiências, mas para algumas pessoas isso pode ser, né? Considerado uma, mas não é. Mas realmente quando a gente tem essas informações, parece que fica muito mais claro para todo mundo conviver com essas pessoas de uma maneira mais simples. Você olha para aquele teu amigo, para a pessoa que está do teu lado, da tua família, né, Fê? E fala assim, nossa, então ela pode ter esse déficit de atenção, então eu não vou brigar, eu não vou ser agressivo, desta maneira como eu vinha tratando essa pessoa. Então, você começa a ter um outro olhar para tudo isso. E é bem né? legal, Thiago, quando a gente fala disso, que no colégio todos nós tivemos aquele amigo na escola que era desatento, que era chamado a atenção. Então, é bom a gente ter sempre paciência. Então, vamos entender o que está acontecendo. Sim. Vamos ver se essa pessoa está precisando de ajuda. Lembra do coleguinha ou lembra de você mesmo na escola? Como era, Como né? era, porque a gente tem que, quando a gente faz uma avaliação de adulto, a gente investiga a infância. Sim. Então, olhe para si mesmo e fale, nossa, no colégio eu sempre sofri muito, eu sempre tive dificuldade. Isso vai ajudar a pessoa a entender as suas dificuldades. Muito, muito bom. Obrigado mais uma vez. Obrigada a você, Thiago. Adoro sempre quando a Fernanda está aqui, porque ela explica muito bem pra gente. Ah, que bom. E clareia nossas ideias. Que Até bom. a próxima. E eu agradeço a oportunidade de novo. Obrigado.